vou voltar sí, un rival muy complicado, porque es un rival muy intenso, un rival, es el último rival que yo enfrenté en el Brasileirão y comencé ahora con él y sé que conozco bien, es un rival con mucho trabajo, con boa salida de bola, ainda no sé, pero acho que los números físicos de esfuerzo fueron bons, a alta intensidad vamos a continuar mejorando, pero que o esfuerzo es bom y bueno, siempre falo lo mismo, esto es tiempo y trabajo y bueno, tiempo mucho no tem, porque en el fútbol vos sabe, ya ten que ganar, o sábado ten que ganar, pero vamos a tener unos días más de trabajo. A bola não quis entrar nem de um lado nem do outro, né? Vamos ser justos, porque explodiu no travessão do Inter também. Aliás, a bola na trave, que é uma boa notícia do jogo, sob o ponto de vista do campeonato e do Bragantino, verdade, que é o Léo Ortiz voltando, né? E foi muito bem no período que esteve em campo. Participou demais, parecia que estava jogando. Exatamente. Já faz tempo. Era um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros do Brasil, inclusive quando se lesionou. Havia uma chance dele, inclusive, radar de comissão técnica da seleção. Copa do Mundo, né? Acho que até não iria, mas era um dos caras que estavam no radar ali para aquela pré-lista. Agora, para mim, uma brincadeira, né, que tem se feito é o seguinte: a melhor notícia da chegada do Kudê ao Inter, né, uma das melhores, além dele ser um bom treinador, é que não tem mais janela, né, para ele brigar com a diretoria por reforços. O contrato é só até o final do ano? O contrato é até o final do ano, a janela acaba agora dia 2, então não tem mais briga. É acertar o time e não pedir reforço. É o Kudê num novo modelo que nós vamos ver agora, né? Nessa passagem aí pelo Inter. Ainda passando pelos jogos de domingo, né? Temos a vitória do Goiás sobre o Cruzeiro, né? Uma vitória que tira o Goiás da zona do rebaixamento. E, como diz aí a manchete do jornal O Popular, né? Não, aliás, é outra, é o Estado de Minas, né? O Estado de Minas chama de uma derrota para ligar o alerta. Porque é um filme repetido, né? 2 rodadas seguidas, o Cruzeiro numa situação similar, um jogo que ele em casa, em tese tendo que tomar iniciativa, que ele faz volume, mas tem muita dificuldade de criar oportunidade de gol. E dessa vez foi vaiado pela torcida. É natural que a torcida tenha essa impaciência por esse cenário que o Mansur descreveu, mas vamos combinar, gente. Claro, expectativa e realidade. O campeonato do Cruzeiro é o quê? Perfeito, tem razão. Tem razão. Então, assim, eu não estou cobrando isso do torcedor, não, porque o torcedor ele é passional, ele sabe que o Cruzeiro tem mais time que o Goiás, ele sabe que o Cruzeiro tem mais time que o Coritiba. Então, ele foi para o Independência, lotou o Independência, esperando ver 2 vitórias. Claro. Então, é normal que ele vai, se manifeste de forma pacífica, né? Chame o time de pipoqueiro. Aliás, eu acho que não é isso. O time não deixou de ter atitude em campo, mas é um time que se ressente de mais qualidade para furar bloqueio, né, para criar mais chances de gol. E ninguém prometeu algo diferente, né? Ninguém prometeu algo diferente. Dizer. Talvez o início do campeonato tenha gerado uma expectativa que torne o Cruzeiro refém disso hoje. Mas o campeonato do Cruzeiro é esse. O Cruzeiro hoje, se eu não me engano, é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. Esse é o campeonato do Cruzeiro, infelizmente. 11º. 11º, infelizmente. Lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana, tentar fazer um Brasileirão tranquilo, para na próxima temporada ter mais arrecadação e poder montar um time melhor. Entre as SAFs do Brasil, o Cruzeiro é a SAF que menos tem grana para investir, que menos tem dinheiro para investir. Não se trata de dizer que é um time horroroso, não é isso. A formação de elenco, e aí você, na hora de você jogar em espaço mais curto, resolver as jogadas nos últimos metros de campo, às vezes falta. E há algumas questões do Cruzeiro que, de fato, com esse elenco não conseguiu resolver tão bem até agora. A questão do camisa 9 é crônica, né? Ele já tanto o Gilberto quanto o Henrique Dourado, aliás, jogaram os dois ontem, um cada parte do jogo. Já tentou, o Pepa já tentou com o Bruno Rodrigues por dentro, ontem devolveu o Bruno Rodrigues ao lado do campo. Não tem sido fácil E aí, para ter noção da carência do elenco, se o Bruno Rodrigues tem que jogar de 9, vai entrar um ponta que não está pronto para ser titular. Isso. Jogou Stênio, jogou o Robert, 2 garotos, caras que estão ainda em processo de amadurecimento. E o Cruzeiro, mesmo com tudo isso, ainda é o melhor time de Minas Gerais no Campeonato Brasileiro. Ainda tem isso ainda. O América está com um desempenho muito abaixo do esperado, na zona do rebaixamento, não é mais o lanterna, né? E o Atlético Mineiro, nessa rodada, ficou para Embora, quando a gente, falando do Goiás que venceu o jogo, né? Aliás, o gol do João Magno, né? que é... Bom centroavante, hein? E aí, ele já teve uma passagem no futebol goiano,
Mas, de todo modo, é curioso você ver um jogador que veio do futebol de Luxemburgo, né? É raro, é uma rota de transferência rara no futebol brasileiro. Mas segundo gol em 3 jogos dele. Quando a gente falava da situação do Vasco e da urgência do Vasco, é porque naquele campeonato da parte baixa da tabela, você teve sinais de melhora em outros clubes. Todos eles. Todos. O Coritiba melhorou o desempenho, o Goiás com o Armando Evangelista melhorou o desempenho, o Cuiabá descolou, né? Colocou já uma certa gordura. Assim, existe uma urgência do Vasco encontrar um sinal. Talvez o segundo tempo de ontem pode ter sido o início de algo melhor. Agora, os concorrentes dele estão rendendo melhor do que há um mês atrás, por exemplo. Com certeza. O próprio Coritiba, que joga hoje contra o Fluminense, teve boas atuações, né? O Goiás, assim, é engraçado como o Goiás, ele geralmente na Série A, ele faz isso. Ele monta um elenco para o Campeonato Goiano. Aí, beleza, tem ali um desempenho mediano, às vezes é campeão, às vezes não é. E ele vai transformando esse elenco de uma forma muito extensa ao longo do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, na maioria das vezes, consegue ser competitivo. Acho que o desafio para a diretoria do Goiás nas próximas temporadas é tentar formar um elenco que se mexa o mínimo possível do Campeonato Goiano para o Campeonato Brasileiro. Talvez seja para gastar menos no início do ano. Pode ser. E o Goiás é o tipo de clube, não só o Goiás, mas o Cuiabá também, outras equipes, Coritiba, tem a forte concorrência do Campeonato Paulista, né? Os clubes do interior de São Paulo a arrecadação ao longo do ano é bastante melhores, inclusive, do que num contrato curto de 3 meses, do que o próprio Goiás paga no Campeonato Goiano. Então, é um desafio para as próximas temporadas. E são times que estão desenvolvendo uma certa expertise de brigar contra o rebaixamento e vão deixando aqueles que não estão acostumados a estar nessa situação. Tem menos pressão, né, Barreto? Tem. Ninguém está dizendo que jogador do Goiás, ou do Coritiba, ou do Cuiabá não sejam pressionados, eles são cobrados. Esses clubes têm uma torcida menor, por exemplo, do que a torcida do Vasco. É diferente. O jogador do Vasco hoje, ele não pode ir num shopping, ele não pode jantar fora com a esposa, ele não pode... Afinal de contas, time numa situação dessa... E ele jantando. O cara jantando, tem isso. Tem essa frase, essa emblemática frase, mas acho que serve para ter uma ideia, né? Um clube grande, quando ele cai no atoleiro do Z4, da zona de rebaixamento, não tem a dúvida, pra baixo, né? A recuperação. Vira uma areia movediça. Você tira um pé, o outro fica. E aí você tenta tirar outro pé, o outro vai ficar preso de novo. Então, é muito difícil você conseguir sair de uma situação, um clube do tamanho do Vasco. Equipes como Goiás, Coritiba, Juventude já passou por isso, Campeonato Brasileiro, o próprio Cuiabá, né? Não que não haja pressão, tem pressão, mas é uma pressão muito mais estadual, uma coisa muito mais de nicho do que... E está no seu roteiro de início do né? Cada time desses tem a sua grandeza, tem o seu peso para o torcedor. No cenário regional, o que a gente está falando aqui é de tradição dentro do Campeonato Brasileiro e da expectativa que é construída pelo torcedor. Quanto tempo a gente falou do Vasco aqui? Quanto tempo a gente está falando do Goiás? E por mais que soubesse que era um ano difícil para o Vasco, você termina... Aliás, o Vasco também tem um outro elemento, né? Que o novo dono tratou com um discurso equivocado de criar uma expectativa que ele não podia cumprir, todo mundo sabia que não podia. Só que, na hora de sustentar as consequências dessa expectativa criada... Anda sumido, inclusive. Ele não está no Brasil e são as pessoas que estão na linha de frente que precisam lidar com esse tipo de pressão. Isso precisa ser dito. Quando ele primeiro se lança a mão do rival histórico do clube, que vive seu momento de maior descolamento econômico em relação ao Vasco, o Vasco no momento de fragilidade, e ele diz que aquele Flamengo e Vasco do início do ano era o último com diferença orçamentária do final do ano passado. Ele fala algo inclusive, que claramente dentro não ia de se campo. cumprir. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo em inferioridade. E o Ronaldo, como se o futebol fosse assim, né? Conseguiu resistir a o essa oposto. tentação. Isso. Mesmo tendo, dentro do cenário local, o Atlético endinheirado, né? O Atlético pode não estar conseguindo esportivamente não está andando. Repetidos, como Flamengo e Palmeiras, mas hoje a gente fala de um trio de times que estão investindo. O Ronaldo no campo... Tem a questão da dívida, tem várias outras coisas, mas hoje o Atlético bota dinheiro no futebol, né? E o Cruzeiro poderia, com a sua nova administração, estar tentado a fazer esse tipo de promessa, dizer, não, vamos igualar o Atlético, vamos investir igual, e o Ronaldo nunca. O Ronaldo deu o tom disso no campo do Mineirão, na festa do acesso. No meio da euforia, vem o microfone, planos para a Série A.
vai ser com os pés no chão, vai ser um ano difícil para sustentar o time e tentar recuperar o clube. Então, já se sabia que as ações de mercado iam ser numa prateleira de jogadores que não eram os mais concorridos do futebol brasileiro. O Cruzeiro é natural. entra nesse Campeonato Brasileiro lutando para ficar na Série A. O Cruzeiro ele não fez um bom Campeonato Mineiro. A campanha dele no Campeonato Mineiro é muito ruim. Né? O Cruzeiro, se eu não me engano, ele termina o Campeonato Mineiro com menos gols do que jogos. Ele tem uma média inferior a 1 gol por jogo, ou é exatamente igual ao gol por jogo, me perdoe, eu não lembro exatamente agora. Mas é algo por aí, era um time com muita dificuldade já no Campeonato Mineiro. Imagina no Campeonato Brasileiro, onde o nível de enfrentamento é maior. Só para fechar o programa de hoje aqui, uma informação, o GE. Globo já dá como oficial a contratação do Luan pelo Grêmio. O título é: após encaminhar a rescisão com o Corinthians, Luan acerta retorno ao Grêmio. Na semana passada, acho que no fim da semana passada, a gente mostrou uma entrevista do Renato Portaluppi dizendo que ia pensar nisso com calma, né? Pelo visto já deu tempo, já pensou e já tomou a decisão de... Agora que ele se recupere, fundamentalmente que a pessoa Luan esteja feliz. É isso. E aí o futebol pode ser uma consequência. Rodrigo Coutinho, Carlos Eduardo Mansur, muito obrigado pela participação de vocês neste Redação Sport TV de hoje, que teve um ritmo diferente, né? A gente fez aqui o pós-jogo da seleção brasileira, de uma estreia muito bacana, com vitória, com goleada na Copa do Mundo Feminina. Agora, vamos seguir o trilho da nossa programação. Luiz Teixeira tá on, né, Luiz? Sempre, Barreto. Bom dia para você, Coutinho, Mansur. Eu não sei se eu vou conseguir seguir no trilho, porque aqui é daquele jeito meio maluco, né? Mas a gente vai do nosso jeito. De algum jeito vai. De algum jeito vai. Chegar ao destino, a gente só não sabe como. Bom almoço pra vocês. Coutinho, Mansur, beijo pra vocês. Valeu. Meio-dia e 26 no horário de Brasília. Começa agora a edição desta segunda-feira do Taon. Hoje, dia 24 de julho de 2023. Estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Será a pauta aqui no Taon. Show de Ari Borges. A volta da Marta à seleção brasileira. Tudo isso e muito mais, além das notícias do seu time do coração. Daqui a pouquinho, rápido intervalo, VaptVupt, o Taon volta já já. Taon